querido amigo, minha querida amiga, que prazer poder falar com você nesse dia. Para juntos aqui, nessa jornada da semana, estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor João Mateus, pastor distrital aqui de Teodoro Sampaio, e eu espero que você esteja com a sua lição em mãos, já tenha estudado a lição da Escola Sabatina e que juntos aqui podemos pontuar os pontos importantes que temos nessa lição de domingo. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Salmos e especificamente nessa semana o capítulo 5 da lição da Escola Sabatina com o título O Cântico ao Senhor em Terra Estranha. A lição de domingo ela destaca o título Os Dias do Mal e aqui o salmista ele coloca vários textos para nós podermos ler para entender o contexto que cerca essa lição do dia de hoje. Porém eu gostaria de destacar dois versos aqui para que ficasse mais claro para você entender o que nós vamos falar aqui. O primeiro verso está no livro de Salmos, no capítulo 74, no verso 23, que diz o seguinte: Não te esqueça da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. E no capítulo 79, no verso 12 e no verso 13, que diz: Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo, e às ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças de geração em geração e proclamaremos os teus louvores. Amigos, o salmista aqui, ele procura entender o grande conflito entre Deus e os poderes do mal. E aponta também aqui o salmista, nesses textos que ele destaca para a gente, a insondável tolerância divina, bem como para a sua infinita sabedoria e poder. No meio do contexto que vivemos, do pecado, do ódio, da maldade, da imperfeição do mundo, nós podemos ver aqui a misericórdia de Deus permeando com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações que o pecado traz para a humanidade. O salmista aqui, amigos, ele reconhece que os pecados do povo corromperam o relacionamento da aliança que Deus tinha feito com o povo desde a antiguidade do povo de Israel. E nós podemos ver que esse rompimento do pecado, da aliança de Deus que o pecado nos traz, ele traz nada mais do que muitas consequências para a humanidade. E podemos, ao longo da história bíblica, ver diversas histórias do povo de Israel, depois dos profetas, depois dos reis, e assim ao longo da Bíblia, podemos ver que o ser humano constantemente é chamado para uma aliança com Deus, mas o corrompimento que o relacionamento da desobediência entre Deus e o homem, muitas das vezes traz consequências de doenças, de sofrimento, de dor, de muitas das vezes aprisionamento, muitas das vezes também perca de bens materiais e muitas outras coisas que nos cercam. E é por isso que nós podemos ver que constantemente, quando nos colocamos em dificuldades, em sofrimento, em lutas, Deus ele toma o primeiro passo para vir ao meu e ao seu encontro, para resgatar uma aliança que Ele faz ou quer fazer conosco todos os dias. É por isso que o salmista, ao longo dessa semana, ele vai querer entender o sofrimento, o grande conflito entre o bem e o mal, mas ele vai destacar também a misericórdia, a bondade e o poder de Deus na minha e na sua vida. A lição, amigos, ela nos traz que o salmista ele destaca a intervenção divina para poder salvar o mundo dessa situação de conflito, de dificuldade e de luta. No entanto, amigo, mais importante do que o mundo ser salvo pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, mais importante do que Deus enviar o seu Filho para morrer para a humanidade, nós temos que entender que no contexto do universo, Deus ele não colocou somente em xeque a salvação da humanidade, mas quando o inimigo de Deus lá no universo se rebelou contra o Deus, o Criador dessa terra, o Criador de cada um de nós, ele colocou em xeque o caráter de Deus. É por isso que o mais importante que o salmista vai destacar aqui na lição de domingo é a restauração do caráter de Deus neste mundo. Ao longo de vários séculos, desde o momento que Adão e Eva pecaram, é colocado em xeque se Deus existe, se Deus é amor,
se realmente foi Ele que criou o bem, por que existe o mal. Por várias vezes, amigos, o inimigo coloca situações na minha e na sua vida para questionar o caráter de Deus. E é por isso que, por diversas vezes também na história desse mundo, Deus ele busca fazer alianças, fazer concertos com a humanidade para demonstrar para mim e para você que mesmo em meio às dificuldades, mesmo aos dias maus que cercam as nossas vidas, ainda existe esperança, ainda existe coisas boas a se ver, ainda existe um Deus que nos busca a amar e nos salvar. E é por isso, amigos, que o contexto de como nós vivemos, o contexto de como nós lidamos com as dificuldades, com as lutas, com os problemas, pesa muito para a nossa vida. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que murmuram, muitas das vezes nós encontramos pessoas que só olham para a dificuldade, só olham para a luta. Muitas das vezes ele tem a mágoa dentro do coração, ele tem o sentimento de chateação e colocam ainda isso acima, todo esse sofrimento, toda essa luta, acima daquilo que é a misericórdia, a graça e o perdão do amor de Jesus. E é isso que nos cerca uma pergunta. Será que você já viu ao longo da história, ao longo dos momentos que você está na igreja, pessoas se desviarem pela atitude daqueles que professam ao nome de Cristo Jesus? Por causa de um testemunho, um irmão se rebela com uma mágoa, com uma dificuldade, com uma luta, e aí você vê várias pessoas, por a dificuldade daquele irmão, se afastarem do caminho de Jesus. Eu já presenciei muitas vezes isso. Acredito que você também. E é por isso que o livro Desejar de Todas as Nações, na página 540, a lição, ela coloca esse texto para a gente lá no finalzinho, que a honra de Deus, a honra de Cristo, está envolvida no aperfeiçoamento de caráter do seu povo. É por isso que, amigos, o salmista ele nos convida, mesmo em meio às dificuldades, louvar o nome de Deus. Mesmo em meio às lutas, aos sofrimentos da nossa vida, que muitas das vezes parece que Deus não está ao nosso lado, ainda assim nós enxergarmos a bondade, a misericórdia e a graça de Cristo Jesus. Amigos, eu te convido nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, a mais uma vez se colocar nas mãos daquele que pode te salvar. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado hoje, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas eu sei que nós temos um Deus, um Pai que nunca nos abandonou e que Ele tem olhado pela sua causa, Ele tem olhado pela sua dificuldade, pelas suas limitações e Ele quer fazer infinitamente mais para resolver e restaurar os problemas da sua vida. Para isso, eu preciso que você se entregue a Jesus. Se você tem algum pedido especial ao longo desse dia, coloque nos comentários aqui. Se você tem um ponto importante a destacar da lição que não foi falado por mim aqui, coloque aqui também, para que todos nós juntos podemos crescer a cada dia mais, estudando a lição da Escola Sabatina e a Palavra de Deus. Um excelente dia para você, que Deus abençoe e um grande abraço.